galera X, que coisa bonita, que coisa sensual, que coisa maravilhosa. Estamos no Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Eu sou o Gabriel Feitosa e esse... Eu sou o Douglas Knupp. Maravilhoso Douglas Knupp, é um prazer estar retornando ao seu lado. Não sabia que o prazer era tão grande. Sim, é um prazer gigantesco. Até porque, galera, foi aniversário desse camarada aqui na semana passada. Grande parabéns aí, moleque. Obrigado, tudo de bom. Tá retornando aqui. Obrigado por comparecer à festa. Um grande prazer. Apesar de não querer, aquela festa foi, caraca, daí, altas aviões... Vou ficar quieto. Entenda que eu estou muito feliz aqui de estar ao lado desse muito divertido! Foi muito divertido. O meme do muito divertido, ele vai aparecer em alguns momentos, tá, gente? Fiquem ligados aí que é muito divertido, tá? Galera, você pode estar achando esquisito aqui, ué, cadê Zé Bonner? Cadê Thiago Feitosa? Eu sinto falta, né, daquele topete. É a crise, gente. Gasolina cara, não conseguiram chegar. Não consegui. Eu o quê? Tô de bicicleta, eu venho sempre. A crise, ela como? Não me atinge, apenas os meus cabelos ao vento. Não tô brincando. Galera, a gente veio aqui pra fazer essa análise final, né, Knupp? Dessa crise brasileira que veio sendo analisada ao longo das semanas. E, pô, Knupp, apesar de ser um cara aí ligado à literatura, análise gramatical, as línguas, um homem que entende de línguas. Entendo de várias línguas. Um homem que entende, né, dos idiomas. É um cara super bem informado, claro, como professor de redação também, dentro da nossa análise política atual. E, pô, nada melhor a gente fazer essa junção aqui para trazer um pouco do panorama dessa crise política atual do Brasil, né? Que eu acho que é interessante isso. Certamente, mestre. A gente nota, galera, que dentro desse processo da nossa crise analisada aí, e daqui a pouco a gente vai tentar também propor certos caminhos aí para contornar essa problemática, se é que é possível, mas a gente pode tentar dar uma de guru. Sempre é possível. Sempre é possível. Sempre é um caminho, desesperar jamais. A gente vai, nesse encontro de hoje, dessa quarta-feira, estabelecer um pouco dessa análise administrativa, digamos. Para começar, eu trouxe aqui, galera, um panorama básico, um basic, assim, uma parada bem light, que é uma dúvida, na verdade, muito recorrente entre os alunos, desde o primeiro ano do ensino médio até o vestibular. Muita gente não entende como funciona isso aqui, né? A tal da divisão dos três poderes dentro do conceito do liberalismo aqui no Brasil, tá certo? Gente, na aulinha de história, às vezes isso aqui fica muito por alto, né? O professor fala lá na aulinha de iluminismo, inclusive a gente tem uma aulinha disso aqui no Projeto X, onde ele vai citar o famoso Barão de Montesquieu, filósofo francês, que desenvolveu a teoria dos três poderes. Inclusive, o Montesquieu, no Espírito das Leis, que é a sua obra clássica, ele vai pensar na ideia dos três poderes inserido dentro de uma constituição. Então, pô, ele é de fato, o pensador aí, o intelectual, que vai propor uma análise democrática onde o poder controlaria o próprio poder. Isso é uma frase dele, inclusive, né? Essa ideia de que uma esfera controla a outra. E aí nós vamos entrar num conceito que aparece na nossa última Constituição, a Constituição de 1988, famosa Constituição Cidadã, da ideia da isonomia dos três poderes, ok? E do tratamento autônomo, né, de uma autonomia dos três poderes, não é isso? Você nota que esses conceitos, eles fogem um pouco na cabeça do aluno e ele tem que estar afiado, galera, principalmente por um tema social que dialogue com questões políticas numa redação, onde você percebe que nós temos três esferas e essas três esferas vão representar aí intenções e objetivos distintos, mas que de alguma forma se completam. Caso eu exclua uma dessas três esferas, vi muitas pessoas nas manifestações falando do fechamento do Congresso. Né? As pessoas lá contra, um bando de corruptos, fechar o Congresso. Gente, se você fecha o Congresso, a gente vai até comentar aqui o que seria esse Congresso, cara, você está acabando com um dos três poderes, que é o legislativo. É isso que não... E ao mesmo tempo e automaticamente você está passando, né, a capacidade de criação de leis para outra pessoa que não é o poder legislativo, o que é necessariamente um problema. E por quê? A nossa herança, isso precisa ficar claro, né? Essa ideia do Montesquieu começa a circular logo no período de derrubada de grandes ditaduras, por assim dizer, né, Gabriel? Grandes monarquias. Sim. Onde você... Galera, vocês assistem Game of Thrones. Como é que funciona lá no Game of Thrones? O rei manda, as pessoas fazem. Menos o Joffrey, que ninguém leva a sério. Mas assim, como é que funciona a parada? Você tinha um rei
que concatenava em si só esses três poderes. Perfeito. E nós temos uma herança, né? Lá no Dom Pedro, Vargas e ditadura militar, e a gente tem essa imagem de um líder forte que vai nos levar, através da ordem, ao progresso. Que a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque cada um dos três poderes, como o Gabriel está falando, desempenha um papel muito importante e precisa controlar o outro. Mas continue aí, Gabriel. Não, claro, isso é fundamental. Isso que o Noob está trazendo é uma mentalidade que está presente em 2015 na sociedade brasileira. Essa ideia do presidente, da presidenta, enfim, grande polêmica isso aí, né? Grande polêmica. Né? Dessa liderança, como alguém, um indivíduo que tem poderes inimagináveis. É como se fosse um Megazord Power Ranger. Né? Tudo é o problema relacionado ao presidente. Gente, o presidente, na verdade, ele é um indivíduo dentro dessa estrutura. E ele está ligado a um dos três poderes. Ele é um representante do executivo, certo? Mas ao seu lado, eu tenho ministros, secretários, né, ligados também a esses ministros que são indicados pelo presidente, governadores e prefeitos. Os governadores cuidam das nossas esferas estaduais, eleitos por voto direto, como foi estabelecido pela última Constituição. E prefeitos cuidam das esferas municipais, certo? Perceba, dentro dessa organização aqui, essas atribuições, elas vão de uma esfera macro para uma esfera micro, certo, Knup? A gente tem ali, né, o estabelecimento de um presidente que tem uma preocupação, com a federação. Quem cuida de questões ligadas à sua cidade é seu prefeito. A gente poderia citar alguns exemplos aqui, né, por exemplo. Se o asfalto na sua rua está esburacado, não é culpa da Dilma. Também não é culpa do Eduardo Cunha. É culpa do prefeito da sua cidade. O prefeito da sua cidade é responsável pela manutenção das vias, pela manutenção da iluminação pública, entre outras coisas. Não é culpa do presidente. Precisa ficar muito claro, não é tudo culpa do presidente. Não é possível aluno de vestibular, aluno de concurso militar, né, que precisa passar pelo ensino médio, que ainda tem na cabeça que o presidente é culpado por tudo. E responsável por tudo que tem de bom, que também não é, né? Perfeitamente. Os prefeitos têm enorme responsabilidade e responsabilidades cada vez maiores, né, cada vez crescentes no cenário brasileiro. Governadores que cuidam dessas questões estaduais, como a gente viu, né, têm realmente uma responsabilidade e, me corrija se eu estiver errado, Knup, maior poder de diálogo com a esfera federal. Com certeza. Com certeza, porque os governadores estão mais próximos. Se a gente pensar que existem mais de 5 mil prefeitos e governadores nós temos 27. Então, é claro que uma reunião com os prefeitos para Dilma, para o Fernando Henrique, para o Aécio, ou para qualquer presidente da República que existir daqui num dia, vai ser muito difícil se reunir com os 5 mil prefeitos. Por isso existe a Frente Nacional dos Prefeitos, né, que é uma ideia dos prefeitos de se congregar e tentar levar a proposta ao presidente da República. Mas é muito complexo porque são enormes. Vale lembrar, pessoal, que assim como os ministros são indicados pelo presidente ou pela presidenta da República, governadores e prefeitos indicam seus secretários. Então, assim como você, por exemplo, tem um ministro da Fazenda, você tem secretários de Fazenda. Então, você tem secretário de Educação, secretário de Saúde. Então, esse poder, esses prefeitos e governadores dividem livremente, por assim dizer, com os seus secretários. Livremente escolhidos e, muito importante, eles não precisam ter filiação partidária. Ministro não é político. Claro, no Brasil todo mundo é político. Mas é porque a gente está tão acostumado, né, Gabriel, de ver políticos como ministros, etc., por causa dessa troca de favores. Ministro não precisa ser político, isso é muito importante. Não, isso é verdade, né? Tanto que você tem o caso do Gilberto Gil, né? Que atuou também, e de outras celebridades, enfim, outras figuras públicas que atuaram em determinados ministérios ao longo do tempo, intelectuais, escritores, com certeza. Então aqui, o executivo ele tem uma função de executar projetos, leis, fazer com que elas possam ser aplicadas na prática e, de fato, é o setor onde você bate mais. Porque, dentro de uma lógica muito brasileira, é o setor que mais bota a cara na TV, que bota a cara na mídia, que está aparecendo. E, inclusive, você pode fazer uma conexão disso com o último X da atualidade, que fala sobre comunicação, né? O poder que o executivo tem sobre esses setores e acaba sendo um setor que realmente apanha mais da gente. Bem, passando para o legislativo, que talvez seja o mais tenso aqui no cenário atual, né? É aquele que faz as leis, que vai propor projetos e possibilitando aí sua aprovação ou negação. Bem, temos senadores, deputados, que aí a gente vai perceber que se dividem em dois conceitos, né, dois tipos.
os deputados federais e os deputados estaduais e, por fim, vereadores. Esse grupo vai formar o que você conhece como Congresso, né, no Brasil, né? Isso. E é muito importante, pessoal. Tem uma tecnicalidade aqui que existe também os deputados distritais. Porque Brasília não é um estado, tampouco é uma cidade, enfim. Mas ele é considerado o Distrito Federal. Portanto, nós temos deputados distritais. Já ocorreu isso no Rio de Janeiro também, quando o Rio de Janeiro foi o Distrito Federal. Então, assim, o que é o Congresso, né, pessoal? Congregar é juntar. Então, a junção dos senadores com os deputados federais. E é muito importante também a gente ter em mente que ao Legislativo cabe a fiscalização do Poder Executivo. Então, por isso que vocês estão ouvindo aí, né? O Congresso vai votar as contas da Dilma e a Dilma preocupada e o Temer faz não sei o quê. Ao Poder Legislativo cabe essa atribuição, né, de fiscalizar o Executivo. Você vê, o Romário ele tem um poder de fiscalização, né, mestre? Romário tem poder de fiscalização. Maravilhoso. E é interessante porque no Brasil nós só temos os senadores na esfera federal. Isso. Então, nós temos os vereadores, deputados estaduais e federais. E na esfera federal você tem essa junção aqui dos senadores. E para que servem os senadores e qual é a diferença deles para os deputados? Eles têm atribuições um pouquinho diferentes, é claro, porque as casas são diferentes. Para você ter uma ideia, nós temos 513 deputados. Gente, se cada deputado falar 1 minuto, você demora uma semana para ouvir. Então, assim, é muita gente, 513. Os senadores você tem 81. Os deputados representam a população. Então, os deputados são eleitos em números proporcionais à população de cada estado. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro elege 46 deputados federais. São Paulo elege 70. Outros estados com menor população elegem menos deputados. Senadores são eleitos 3 por estado e Brasília elege mais 3. Se você der uma olhada na foto lá do prédio do Congresso Nacional, você vai ver que tem uma construção com uma tampa aberta, assim, e outra com um tampo fechado. É como se fosse uma bacia para cima e uma bacia para baixo. Isso. O que é aquilo, né? A bacia com a abertura para cima é onde é a Câmara dos Deputados. Teoricamente, os deputados são os responsáveis por captar o que vem da sociedade, levar isso para o debate no Congresso Nacional e transformar isso em leis. Perfeito. Bom, Douglas, o que significa então? Que os senadores não têm que ouvir a sociedade? Não, os senadores, claro, que podem ouvir a sociedade. Mas aquilo ali representa que os senadores não devem se deixar levar por paixões externas, né? Eles representam o equilíbrio da federação. Por isso até que tem o mesmo número de senadores por estado, etc. Então, aos senadores cabe essa ideia de equilíbrio e aos deputados cabe essa captação da sociedade. Tanto é que a maior parte dos projetos, seja de lei ou seja de emenda, eles começam na Câmara Federal e passam para o Senado em seguida. Se você comparar isso com... Aí que eu estava falando, que só existe senador no poder, na esfera federal, nos Estados Unidos você tem senados estaduais. Então, todos os estados têm um congresso estadual, formado por deputados, que eles chamam de representantes, eles não têm... Enfim. E você tem os senadores também. Não, com certeza. Nesse ponto, essa análise que o Nuno fez é muito legal, né? Você percebe que o senador, até remontando um pouco no sentido dos senadores romanos, né? Tudo aquilo do início do processo democrático com a Grécia e com Roma, posteriormente, no período republicano de Roma, o senador, ele tem uma função muito mais interna, por isso até a ideia da bacia fechada, né? Na relação que ele exerce com o executivo. Algo que o deputado, que é uma figura mais, vamos dizer, popularesca, né, mais do povo, digamos assim, porque até a média de idade aqui, o teto da idade do deputado é um pouco menor. O piso, né? Na verdade. Né? O piso para o Senado é maior do que o piso para deputado, exatamente porque, teoricamente, quem é mais velho tem mais experiência, enfim, e aí você pode analisar as questões federais de uma forma mais equilibrada. Não, com certeza. E aí que eu caio nessa diferença que também o aluno tem muitas vezes entre os deputados federais e estaduais, né? Porque remete, na verdade, a uma relação com os governadores e prefeitos. Simples. As assembleias legislativas de cada estado são formadas pelos deputados estaduais. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro você tem 70 deputados estaduais. Mesma coisa em relação aos prefeitos. Os prefeitos são
aqui, né, correspondem, né, ao Poder Executivo Municipal, correspondem às câmaras dos vereadores municipais. No caso do Rio de Janeiro, né, que é a nossa, como vocês podem perceber pelo sotaque, é o nosso contexto aqui mais imediato, né, nós temos 51 vereadores na Câmara Municipal. Então a gente está indo, na verdade, aqui de um indivíduo de mais poder de atuação na esfera federal para um indivíduo que teria menos poder. Mas isso não significa, galera, que esse cara é pouco importante, que o prefeito é pouco importante que o vereador. Ao contrário, porque ele tem uma maior possibilidade, vereador, por exemplo, de transformar uma realidade muito mais micro. E ele é o cara que está mais próximo de você, se você pensar Perfeitamente. bem. Porque, teoricamente, um deputado, mesmo que estadual, ele responde a um estado inteiro. E você pega uma cidade longe da capital, imagina, o cara vai ter que vir aqui na Assembleia, aqui no Rio, né, que é num lugar até não muito, né, que é um lugar muito movimentado, tal, do centro do Rio de Janeiro. Então, o cara que está mais próximo é o vereador, né? Então, ele deve ser o seu representante mais imediato. Então, muitas pessoas criticam o presidente trazendo ali pancadas e críticas mesmo, né, ofensas, que na verdade ele tem que cobrar desse cara, que é o que está mais próximo da sua realidade, que são estruturas mínimas, né, saneamento, questão, né, da sua rua, que está ligado ao prefeito, mas também cabe ao vereador o auxílio, a aprovação de determinadas leis e de projetos que visem a facilitação do teu cotidiano, do teu dia a dia. Então, realmente, a gente peca. O legislativo, ele tem esse poder que muitas vezes a gente joga só em cima, né? No caso do judiciário, ele também funciona como, também não, né? Principalmente funciona como um elemento de fiscalização, né? Ele está inserido nessa lógica, mas diferente dos outros dois, não está inserido numa lógica de voto direto. Isso é interessante, né? O Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores e as varas, né, que você tem pelas suas cidades, pelos seus bairros, estão ligados diretamente a concurso público, né? Não estão ligados a eleições. Daí a legitimidade do Poder Judiciário como um poder público. As pessoas que passam, né, que entram nessa... No STF não, que é indicação, e alguns tribunais também. Mas os juízes, né, eles são aprovados em concurso público. Aliás, um concurso público dificílimo. Eles têm pré-requisitos muito importantes, tem que advogar não sei quanto tempo e tal. É importante... Por que a gente colocou aqui tribunais superiores? Existem muitos? Sim, existem muitos, né? Porque a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar, que ainda existe no Brasil, são considerados tribunais... excepcionais em relação ao Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque eles teriam atribuições diferentes. Isso tem aí, né, herança varguista nisso, né, a idealização do trabalho. Então você tem uma justiça específica do trabalho, porque o Brasil é um país que historicamente tem trabalho escravo. Então você, teoricamente, se você tem uma instância de justiça ligada ao trabalho, isso tem teoricamente você vai ter um processo mais célere, ou seja, um processo mais rápido. O STF, é o Supremo Tribunal Federal, eles são considerados os guardiãos, que é o plural mais correto, os guardiãos da Constituição. Vivendo e aprendendo. Ao STF cabe toda e qualquer ação de inconstitucionalidade, que eles chamam de ADIM, né? Ação direta de inconstitucionalidade. A OAB manda um monte, toda hora, para o STF falando que as coisas são inconstitucionais, de vez em quando o STF vai lá e diz que é inconstitucional de fato. A votação, inclusive, da moda agora é a descriminalização do porte de drogas, né? E aí você tem uma coisa interessante, porque o Congresso não chega a conclusão alguma em relação a isso. A nossa lei de drogas é muito repressiva e agora o Judiciário pode vir a descriminalizar o porte de drogas. Veja bem, é só o porte. E aí tem que definir quantia, porque para você ser enquadrado como traficante ou como usuário, etc, etc. Mas você percebe uma crescente judicialização da política, porque você tem um Congresso Nacional lotado, você tem quase 600 parlamentares no Congresso Nacional, e como é que chega a alguma conclusão, né? Você tem 28 partidos, inclusive, né? Você tem 500 pessoas, 600 pessoas e 28 partidos se acotovelando ali por espaço no governo, acaba o Judiciário e vem e fala, não, a Constituição, a interpretação mais correta é tal. Então, vimos nos Estados Unidos recentemente, né? A aprovação do casamento homoafetivo, veio pela Suprema Corte, aliás, um resultado bem apertado. Apertadinho. Mas qual seria, Kinupe, essa justificativa, né, que a gente encontra no Brasil para essa judicialização, né, das leis? Por que o Legislativo ele estaria jogando
para outra esfera uma atribuição que seria dele, ou o contrário, seria o judiciário que estaria puxando para si uma função que caberia ao legislativo. Gabriel, isso é um questionamento que a gente tem que se fazer, né? O que a gente pode perceber, na verdade, é que não é nenhum que empurra para o outro, nem outro que puxa do um. O que acontece é que a sociedade exige respostas que o legislativo tenta travar. Então, por exemplo, a questão do financiamento de campanha, sim, que está aí, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? O legislativo não chegava a conclusão nenhuma, a Constituição não prevê que o financiamento pode ser feito por empresas. Aí você tem uma ação de inconstitucionalidade que é proposta para o STF começa a votação. Então, porque isso não está previsto na Constituição, e aí? Qual é a interpretação que a gente pode dar para a Constituição? Nosso ministro Gilmar Mendes pediu vistas, teoricamente o estatuto fala que ele tem que devolver em até 1 ano, já fez aniversário há algum tempo e ele não devolve. Aí o Eduardo Cunha se torna presidente da Câmara e acelera a votação. Mas o que acontece é que a sociedade quer respostas, ela quer mudanças, e ela não encontra isso no Poder Legislativo, porque ele funciona, no Brasil, funciona realmente para travar certas pautas, e aí você encaminha para o Judiciário e tenta resolver na marra. Não, mentira, não é na marra, mas não é o caminho que seria o mais indicado é que nós tivéssemos um legislativo que propusesse as leis que são necessárias para que não coubessem interpretações, enfim, mirabolantes da nossa Constituição. Não, de fato, percebendo a análise desses 3 poderes, as suas atribuições específicas e como isso funciona no Brasil, te dá ferramentas fundamentais para fugir do lugar comum, que é fundamental numa redação, fundamental fugir do lugar comum. Você vê isso nas suas aulas de redação, tanto aqui no Projeto X como nas suas escolas. Fugindo de uma crítica rasa à crise, né? Endossando ali pautas que ficam patinando na lama, mas não dizem nada. E aí você consegue bater em pontos mais específicos, dialogando com uma estrutura muito mais complexa, que é a estrutura política brasileira, né? Fundamental você compreender essa divisão para conseguir entender, né, compreender, aprender essa crise e saber propor respostas.